Filmes e séries que eu assisti nos últimos tempos, na Amazon Prime e na Netflix. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje vou comentar com vocês o que eu andei assistindo nas últimas semanas, tanto na Netflix quanto na Amazon Prime. Eu falei filmes e séries, mas agora eu me dei conta, olhando aqui minhas anotações, que eu só vi séries nessas últimas semanas. É aquilo que eu falei pra vocês no último vídeo com esse tema, né? Eu acho que eu gosto de ficar assim, em gerúndio com a série por um tempo, né? O filme é muito rápido. Gosto de filme também, claro, mas série, né? Nesse tempo que a gente tá em casa, não dá pra sair pra muito lugar, então eu gosto de estar em gerúndio com série, assim, ficar dias assistindo uma série. Ou o dia inteiro, a tarde inteira, né? No caso do fim de semana, quando eu posso. Então, por isso que eu assisti mais série. Mas eu acho que quando tudo voltar ao normal, né? Em breve, eu espero que a gente volte a poder sair, voltar a trabalhar, sair para trabalhar, como no meu caso. Aí eu acho que eu vou assistir mais filmes do que séries, porque eu vou ter menos tempo em casa. O que eu assisti na Netflix? A primeira série que eu assisti foi Houston, uma série de uma temporada e 10 episódios. Essa série é de 2021 mesmo. É a história de um estilista americano que faleceu em 1990. E aí a gente pensa, nossa, mas por que eu nunca ouvi falar nele? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar nele, né? Houston. Ele foi famoso, não é que ele foi um estilista de segunda categoria. Durante um tempo, ele foi o principal estilista dos Estados Unidos. Né? Ele fez muito sucesso no fim da década de 60, quando a Jacqueline Kennedy usou lá o chapéu dele, pillbox, chapéu que ele fez. E depois ele também introduziu algumas vestimentas. Ele teve muito sucesso, o nome dele foi marca para um monte de coisas e tal. Ele morreu em 1990 com AIDS, né? Ele foi uma das vítimas ali da década de 80 com AIDS, né? Ele era gay, teve uma vida assim, depois que ele se envolveu lá com um namorado venezuelano, ele teve uma vida assim muito sexo, drogas e rock and roll, e acho que foi aí nesse período aí que ele adoeceu. Como estilista, ele privilegiava a elegância do caimento, assim, linhas minimalistas, né? Coisas que deixavam a mulher bem elegante, mas prática. Sim, por que será que a gente não ouviu falar dele, né? Talvez por conta do gênio, mas aí eu pensei, né? Não é só ele que tem gênio assim, né? É difícil de lidar e briga com um, briga com outro, enfim. Mas a série é muito boa. Quem interpreta o papel é o Ian McGregor, aquele de Moulin Rouge. Tá muito bem no papel e mostra tudo isso que eu falei, né? Porque isso que eu tô falando é da vida dele, do Houston. E a série mostra, ele tinha grande amizade com a Liza Minnelli, isso aparece bem, era assim, um e carne. Ele era amigos, assim, de algumas celebridades. É uma série muito bacana, eu achei bem feita, eu gostei. A outra série que eu assisti, que também é uma temporada e 10 episódios, é Rachel, que é o sobrenome de uma enfermeira que ali no meados do século passado, ela foi trabalhar num sanatório. Isso porque foi conduzido a este sanatório um cara que assassinou alguns padres. Ele atacou lá o monastério e matou alguns padres. A intenção dele era assassinar um. Mas no meio do caminho acabou assassinando os que foram aparecendo ali para tentar impedi-lo, né? Foi matando quem foi aparecendo na frente dele. E aí ele foi preso nesse sanatório. Essa Rachel vai trabalhar como enfermeira nesse sanatório por conta dele. E ela vai na trambicagem, né? Trabalhar nesse sanatório e tal. Isso porque eles têm uma relação próxima, que eu não vou falar qual é para não dar spoiler, mas eles são conhecidos e ela vai lá para tentar facilitar a vida dele em alguma medida. Essa série é boa? Mais ou menos. O que eu achei muito falho nessa série? Até o meio da série, mais ou menos, a personagem principal, Rachel, ela tinha uma característica, ela tinha um perfil bem definido. Então ela era fria, totalmente insensível,
né? Ainda mais nessa profissão de enfermagem, que essa característica da pessoa fica bem evidente, né? Se é uma pessoa que cuida, é carinhosa, gosta de cuidar do outro ou não. Se ela é totalmente fria, insensível, preconceituosa e tal. Do meio da série pra lá, ela parece uma outra pessoa. Então, assim, tem uma quebra de consistência na personalidade da personagem principal, e eu acho que isso deixa a série comprometida. Então, assim, na segunda parte é uma personagem totalmente diferente, sem ter acontecido nada. Ela fica bem mais humana, não preconceituosa, ajuda. A princípio, ela parecia ser uma serial killer. Depois não, depois ela se torna uma pessoa humana e tal. Então, assim, eu achei falho. Outra série, Ozark. Ozark é o nome de um lago. Aqui a gente está falando de quê? Lavagem de dinheiro. Então, lavagem de dinheiro por conta de drogas. Sim, mas aqui a questão central é a lavagem de dinheiro. Os personagens centrais, eles lavam dinheiro, eles não traficam. Tem aquela relação, tráfico no México e tal. E aqui a família acaba se mudando para este lago, para um lugar próximo ali, para essa região do Ozark, que é um lago, para cumprir um trato que o cara fez com o traficante para quem lavava dinheiro. Ele estava quase para morrer e aí prometeu lá a lavagem, prometeu uma meta lá um pouco absurda e teve que se mudar com a família para lá. Lá ele encontra outras pessoas trambiqueiras, lá ele encontra pessoas locais que plantam papoula, ou seja, mais tráfico, mais coisa. São 3 temporadas, 30 episódios e aí vai ter continuidade. Então tem um ritmo bacana. Então quem está acostumado a assistir essas séries que tratam de tráfico, um que se envolve com o outro, um que mata o outro. Então, assim, nessas séries a gente não pode ter apego a personagens, né? Porque a outra série que eu assisti é O Paraíso e a Serpente. É uma série com 1 temporada e 10 episódios, não vai ter continuação, porque ela conta a história de um personagem real, que ainda está vivo hoje, que, bom, não vou lembrar mais o nome dele, Charlie, alguma coisa. Ele foi um serial killer da década de 70, lá na região do Vietnã, Tailândia, ali no Sudeste Asiático. Ele é filho de uma vietnamita com um indiano. Então, assim, ele é mestiço. E a gente percebe na série que isso pesa. Muito provavelmente o fato de ser sempre um estrangeiro, né? O fato de ser uma pessoa cindida culturalmente, pesou para que ele se tornasse o que se tornou, né? A gente não entende, assim, não é explicado exatamente. E às vezes não tem explicação mesmo, mas a gente percebe que tem peso. Ele matava turistas. Vamos nos localizar temporalmente. Na década de 70, pós-guerra do Vietnã, havia uma euforia. Então, aqueles bicho-grilo, aqueles hippies e tal, iam para lá, para aquela região ali, Sudeste Asiático, para conhecer, para comemorar, porque, né, até que enfim a guerra acabou e tal. E esses hippies aí eram vítimas dele. Então, ele era ajudado por uma namorada, uma pessoa que se juntou a ele, e por um indiano, que era tipo um assistente. E como é que ele matava as pessoas? Dando drogas, né? Boa Noite Cinderela. Ele roubava as pessoas e depois acabava matando. Então, assim, muitas pessoas foram sumindo. E ele só foi preso, né? Isso é uma história real, né? Ele só foi preso porque um agente da embaixada holandesa ficou muito intrigado com o desaparecimento lá de um turista. Aí ele foi puxando fio, foi investigando. A polícia local não tinha interesse. Então, assim, um membro da embaixada, a gente está falando de um diplomata e a esposa que foram atrás e foram investigando, tal, recolhendo provas para tentar prender este Charlie, esqueci o nome dele. Enfim, a personalidade desse cara é típica de serial killer mesmo, sabe? Aquela personalidade fria, totalmente insensível ao outro e bem determinado no que quer fazer, né? Firme em seus propósitos e tal. Eu achei bem interpretado, eu gostei bastante. The Bold Type. Eu não sei qual é o título em português dessa série. São 4 temporadas e 46 episódios, mas são mais curtos, assim. Eu acho que não são episódios de 40 e poucos minutos.
ou eu não senti que fosse, né? Foi rápido. Aqui a gente estava falando de 3 amigas, que a princípio todas trabalham no mesmo local, na Scarlet, que é uma revista de moda, uma revista feminina. Uma eles chamam de escritora, mas eu acho que aqui no Brasil é o que a gente consideraria redatora. Uma é redatora da revista, a outra é diretora de mídias sociais, e a outra fica tentando criar uma carreira ali dentro. Ela tem um cargo assim, administrativo, depois quer mudar de área, enfim. Ela está sempre querendo mudar. Ela trabalha com moda, mas cada hora numa perspectiva. E aí a gente tem personagens femininas, feministas, tratando de pautas bem contemporâneas sobre diversidade. Então uma delas acaba se percebendo lésbica, e tem todo lá o envolvimento. Esses temas bem atuais, estupro, racismo, homossexualidade, mulher que não tem o sonho de ser mãe, né, uma negação da maternidade, temas bem contemporâneos mesmo. Então, assim, a abordagem dessa série é bem bacana, ela é bem contemporânea, bem feminista, mas assim, é uma série americana, então as coisas são tratadas de maneira um pouco superficiais. São problemas que poderiam ser tratados com mais consistências, mas acabam sendo tratados de maneira superficial, porque obedece um modelo de produção, a produção dessa série. O que é uma pena, porque eles poderiam trabalhar com menos temas e de maneira mais aprofundada. Mas, assim, a título de entretenimento, é bem bacana, eu recomendo. Só lamento isso, né? Poderia tratar tudo com mais profundidade. E ela obedece àquilo que eu reclamo nas produções americanas, né? A gente consegue prever as soluções, a gente consegue prever as coisas, porque é um jeitinho americano de lidar com as coisas. Uma outra série que eu assisti foi Afterlife. 2 temporadas, 12 episódios. Então são temporadas curtas, 6 episódios cada uma. Eu acho que ela vai ter continuação. É uma série britânica. Gostei muito. Afterlife é a história de um cara que perde a esposa com câncer. A série começa com um vídeo dela gravado, dizendo: você tá vendo esse vídeo? É porque eu já não tô mais aqui, não sei o que, não sei o que. E ela começa a passar instruções pra ele, né? Quando eu comecei a assistir, eu pensei, já vi isso antes, né? Essa série me fez lembrar Minha Vida Sem Mim, inclusive, já comentei esse filme por aqui. Só que é muito mais que isso, né? Então, se a esposa fala, olha, cuida do cachorro, porque você é um inútil, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele realmente tá assim naquele estado que a gente pensa, é depressão. Ele não tem vontade de fazer nada, assim, nada por ele. Ele fala várias vezes na série que só não se matou por conta do cachorro, né? Que ele tem que dar comida pro cachorro. A casa virou um caos. Ele tem muita dificuldade de viver sem ela, né? Eles viveram juntos 25 anos, então a gente tá falando de um cara de meia idade. E ele trabalha com o cunhado, que é o irmão dela, num jornal, né? Na produção, na redação de um jornal local. Este personagem é muito interessante, porque ele tem um sarcasmo que nos faz rir. Sabe aquele tolerância zero e com as coisas? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma inteligência, um humor, que também o ajuda a ter menos tolerância com coisas bobas e banais. Por quê? Porque ele tá assim voando mais alto, porque ele é bem inteligente. E isso pode fazer a gente pensar que ele é totalmente insensível, egoísta, tá preocupado só com o próprio sofrimento dele, é insensível às outras pessoas porque tem tolerância zero. Não, ele é sensível com questões que merecem sensibilidade e é intolerante com questões banais. É bom pontuar isso. Ele é uma figura muito interessante, ele é uma figura muito complexa. E ele sofre. Todo dia quando ele chega em casa, ele liga o notebook para ver um vídeo da esposa. Ou dela no hospital já, né, gravando, falando o que ele tem que fazer depois. Ou vídeos domésticos deles, né, porque viveram 25 anos e ele sempre estava assustando ela era muito divertida. Dá pra ver que ela era uma daquelas pessoas que enchem o espaço de alegria, que transforma tudo, que não deixa as pessoas indiferentes e tristes quando tá perto, né? Ela parecia ser uma pessoa assim. E ele vê
os vídeos dela. Então, é o que ele faz e sofre. É uma série que nos comove, assim, eu ri muito, 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 muito por conta desse humor dele. E eu chorei muito, porque ele sofre horrivelmente. É uma série que trata do luto, mas não é assim pesada, porque tem esses momentos. É uma série muito bem feita, porque mostra a dificuldade que ele tem em continuar a viver. Apesar de tudo, apesar do humor dele ácido, apesar, enfim, dele ser sensível, apesar... Se fosse uma série americana, isso seria tratado, assim, com meia dúzia de palavras de autoajuda e tal. Não, a série britânica trata com mais profundidade essa dificuldade de retomar a vida. E a última aqui da Netflix é Lupin, que é a segunda parte, né? Eu já falei dessa série aqui no começo do ano. É uma série francesa que trata de um cara que quer limpar o nome do pai. O pai dele foi acusado de roubo, né, de um colar, e o pai dele era inocente, enfim. Todas essas circunstâncias fez com que o pai dele se matasse na cadeia. E aí tem um figurão ali, uma pessoa muito importante ali da sociedade que dá por trás disso. Aí tem polícia envolvida. Ele age baseado no Lupin, no personagem ali da literatura, cheio de artimanhas, cheio de escorregadelas, a polícia não consegue pegar. Ele é perito nessas coisas digitais, então cria páginas falsas, enfim, disfarces, forja um roubo, sabe aquelas coisas assim de Sidney Sheldon, e vai escapando. Sendo que o fio condutor de tudo é esse lance que aconteceu no passado com o pai dele, e ele quer, antes de mais nada, não é se vingar, e se limpar o nome do pai. Né? É aquela série, assim, totalmente inverossímil, mas que a gente adora. É tipo ler Os Miseráveis. É totalmente inverossímil, mas a gente adora. Aí o que eu vi na Amazon, 2 séries. The Underground Railroad, uma série de 1 temporada e 10 episódios. O ruim da Amazon é que as séries, acho que poucos são traduzidos, os títulos, eu acabo nunca sabendo. É uma história americana, período da escravidão, em que negros tentam fugir para o norte, né? Onde não há escravidão, e aí tem uma estrada de ferro que leva, né, os que conseguem fugir embora e tal. Por isso o título do filme. Gostei mais ou menos. Eu acho que não tem enredo para uma série de 10 episódios. Poderia ser um filme, isso aí que já estaria bom, sabe? Eu acho que arrasta demais as coisas. E a última série, 1 temporada, 10 episódios, é Them, Eles. Detestei essa série. Nossa, ela já estava na minha playlist ali para eu assistir, e alguém me indicou, queria minha opinião sobre essa série. E aí eu resolvi ver. Mas também sobre negros, preconceitos, Estados Unidos, meados do século XX. Um casal com 2 filhas, na verdade tinha 3 filhos, mas o bebê deles foi assassinado por pessoas brancas. E eles foram morar num bairro de brancos. Uma família negra ali, no bairro de brancos. E eles eram malquistos ali, né? Todos queriam que eles fossem embora. Então tocavam terrorismo e tal. E por que eu não gostei? A premissa é boa, esse peso. Nossa, com esse tema dá para fazer algo muito interessante. Só que, o que há de ruim ali? Mistura essa situação dramática com terror. E aí fica tudo muito mal feito. Se fosse terror, seria mal feito. Mal feito em vários sentidos, porque você não percebe ligação entre aquelas figuras que ficam aterrorizando eles e eles diretamente. A justificativa ali não convence. Poderiam ter desenvolvido essa série mais nesse lance de drama mesmo, ao invés de tentar misturar drama e terror. Então tem um problema que é de descontinuidade também. Você não consegue entender como uma coisa leva a outra, de sequência. É tudo muito mal feito. Detestei. Sim, eu via um episódio no dia, depois pulava 2 dias para ver o próximo, fui arrastando, só terminei para não deixar nada inconcluso, mas não gostei, achei muito mal feita. E eu também não gosto de filme de terror, eu acho que isso também ajudou, né? Essa minha indisposição com essa série. Eu espero que nem tenha continuidade, porque se tiver também não vou assistir, certo? Me diga o que vocês assistiram disso tudo aqui que eu falei, que eu apresentei pra vocês. O que vocês me sugerem pra eu ler também, eu vou adorar saber.
Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.